Hola José, qué gracioso. Estoy probando el internet, la conexión. Oi, gente. Pessoas que estão entrando, que podem entrar e sair. Olá, Ju. Gente, todo mundo me escuta bem? Eu entrei um pouquinho antes pra testar um pouco o microfone e pra ver um pouco. Ai, quanta gente legal! A Juliana perguntando, vai falar em espanhol? Ah, fica esse sotaque lindo. Não, Ju, não vou falar em espanhol, porque seria muito complicado falar metade espanhol, metade português. Olá! Ai, quanta gente de Aracaju, que maravilha! Denis, olá, gente do Espírito Santo. Obrigado, Nick. Aí eu já consigo provar um pouco o áudio. Ai, que maneiro, gente. Ai, que bacana. Olá. Olá, Mariana. Ai, gente, Mariana, pelo amor de Deus, do ensino médio, master, que loucura. Ai, olá, todo mundo. Olá, Michela. Olá, manda um beijo para gêmeas, pelo amor de Deus. Lindas, maravilhosas, que eu ainda não tive tempo de conhecer quando fui para Aracaju e a correria toda de, de quando eu vou pro Brasil fazer essa conexão e tentar visitar todo mundo. Hola Anita, perdona Anita, lo siento, pero yo no puedo hablar en español porque intentaré hablar con todos mis amigos de Brasil también. Não vou conseguir acompanhar tudo, mas deixando um abraço. Dudu, Elaine, Dudu, amo vocês. Casal maravilhoso, abençoado. Anaguapá. Que tal todo mundo, gente? Eu vou esperar dois. Eu tô tentando só testar a iluminação e. Porque eu nunca fiz isso, né? É uma brincadeira que eu vou fazer aqui com vocês. Ai, eu fiz até um roteiro, cadê? Ah, tá aqui. É uma brincadeira que eu vou fazer aqui, porque eu acho que é uma coisa legal pra gente passar o tempo junto e pra eu também colocar em prática alguns pensamentos. Sarinha, Ruslan, Laís, minhas irmãzinhas Sarinha e Laís, um beijo grande, amo muito vocês. Que bom estar aqui com vocês. Minha mãe já entrou, meu pai também, né? Porque se o pai e a mãe não entrarem na live da gente, é melhor desistir, né? Vanessa, um beijo. Olha, minha prima Laira. Quanto tempo, prima? Você tá linda, hein? Tenho que te falar. Faz muitos anos que eu não te vejo, mas tá gatona. Muito linda. Nossa, que tiozão eu sou falando essas coisas na internet. Enfim. Ai, eu não tenho etiqueta de comportamento de internet, tá, gente? Então, assim, eu vou falando um pouco o que eu vou pensando e o que eu me propus aqui, tá? Já são as 7 da tarde aqui, aqui na Espanha, 7. Aí no Brasil já são as 2 da tarde, né? Então, primeiro eu queria falar uma coisa aqui. Bem-vindos, bem-vindos de verdade. Nossa, 22 pessoas agora, eu achava que ia ter somente 5, mas bem-vindos. Eu espero que vocês estejam bem, mas que estejam bem de verdade, não apenas tentando não entender o que está acontecendo. Assim como eu, todo mundo está passando pela situação do Covid. É uma situação mega delicada em diferentes pontos, né? Psicológico, econômico, a saúde, vidas. Então é mega complicado. É mega complicado mesmo, mas vou fazer um pouco a live porque eu queria saber se estão todos bem, se está todo mundo ok. E se não tiver, vamos conversar, vamos compartilhar ideias e vamos falar o que a gente pensa para a gente poder botar para fora e tentar se conectar com mais pessoas, compartilhar o que a gente sente, o que a gente pensa e assim a gente se sente bem em conjunto, né? Eu acho que é uma coisa, uma sorte grande que a gente tem nesse momento do coronavírus é a internet, né? A gente consegue se conectar de verdade agora, né? Com as pessoas que a gente tanto quer, com as pessoas que a gente ama, para saber se está tudo bem e tentar criar essa corrente positiva, criar essa corrente do bem entre nós mesmos, tá? Então era esse é o welcome, boas-vindas e tudo mais que eu queria falar com vocês. E como eu vou tentar fazer isso de uma rotina, né, toda semana, hoje eu começo, como eu tinha explicado um pouco antes,
sozinho, porque eu vou explicar um pouco o que é essa live de hoje, o que eu quero fazer a largo prazo, né? E como será o decorrer desse vídeo de hoje. Então, eu vou começar lendo uma boa notícia. Eu acho que o mais legal de tentar fazer essa live é tentar falar de coisas boas e positivas, já que a gente já está metido em um mundo, em um momento que são tantas coisas negativas, que se a gente puder levar é, coisas, descobertas novas que adicionem e que somem, né, de maneira positiva, acho que seria um bom remédio. E assim, navegando na internet, quando você coloca coisas felizes ou novidades positivas, te aparecem notícias do tipo assim, né? Comer chocolate no café da manhã emagrece. Ou se quebra um mito, comer macarrão não engorda. Mas não é esse tipo de notícia de felicidade que eu gostaria de buscar e publicar aqui, até porque pra mim isso é muito. Depende de muita coisa. Então, mas foi engraçado procurar isso porque parece que notícia boa é só notícia de comida ou coisas assim. Estranho. Mas enfim, o que eu achei de legal, de notícia bacana foram os ensaios que estão sendo feitos para uma empresa chamada 23andMe. Ela é uma empresa que está fazendo uma grande prova de sanguínea para ver a compatibilidade de alguns tipos de sangue com o coronavírus, se isso impacta na sensibilidade do coronavírus, né? E eu tava vendo os números, são 750 mil provas, né? Então você imagina uma equipe de cientista com 750 mil provas para serem feitas, né? E a largo prazo e tipo tá dando respostas, né? Porque é tudo tão novo para todo mundo e a gente fica meio que pensando, queremos uma vacina para agora, queremos uma vacina para amanhã. Mas infelizmente não é bem assim. Infelizmente, diante da nossa ansiedade, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? E esses profissionais estão numa corrida louca para encontrar uma solução, com certeza. Há uma questão financeira, com toda certeza também. Mas mais do que isso também, existe muita gente interessada e do bem que está criando essa corrente aí para tentar dar uma resposta para o mundo inteiro que parou de repente por causa do coronavírus, né? Algo completamente novo. E essa notícia me pareceu super interessante. Eles falam, eu posso compartilhar com vocês depois em algum lugar. Meus stories não são desses de zap para cima, porque eu não sou uma pessoa famosa e nem tenho muitos seguidores. Mas eu vou tentar compartilhar depois a notícia inteira. Eles falam em detalhes sobre os resultados de pessoas com tipo sanguíneo O e AB, ABO e tudo mais. Então, foram investigadores chineses, italianos e espanhóis que estavam juntos nesse projeto. Vou compartilhar depois com vocês. Achei muito bom. Eu acho que é uma luz no final do túnel aí pra gente que tá tão ansioso com tudo isso, né? Então, também foi bom falar um pouco de uma notícia enquanto algumas pessoas entram e vão vendo mais ou menos o que eu tô falando. É, Laís falando, que boba. Olá, Laís, minha irmãzinha também. Bruno, beijo, irmãos, beijo, família. Amo vocês demais. Obrigado por participar desse bate-papo legal aqui. Bom, eu vou explicar um pouco o que é o hashtag Deconstruindo Ideias, que eu botei em espanhol, mas é parecido com o português, Desconstruindo Ideias, né? É mais ou menos porque, desde que tudo começou do coronavírus, desde que tudo agora veio à tona com a questão do racismo, né, e o fascismo e tudo isso, não vou entrar em detalhes hoje. Eu queria saber como eu, como ser humano, poderia conversar com meus amigos para desconstruir ideias, em geral, sabe? Mas não só sobre esses três temas que eu toquei agora, mas sobre qualquer outro tipo de tema que nos dê uma percepção diferente de algo novo e que nos ajudem a ver o mundo desde uma ótica diferente. Então falei, olha, sempre fiquei esperando muito, será que eu faço um canal no YouTube? Será que eu faço uma série de vídeos no Instagram? Mas primeiro, eu não sou bom em edição de vídeo e eu não gosto muito. Então comecei a ver um pouco o Fábio Pochá, Fernanda Souza, Thaís Araújo, e eles fazem muitas lives aqui a Djamila também, maravilhosa, e eles todos fazem muitas lives aqui no Instagram.
E eu pensei, poxa, essa é uma boa ideia. Eu tenho um público muito pequeno, amigos muito próximos. Eu não preciso fazer uma live para 3.000 pessoas. As 10 pessoas, 5 pessoas que entrarem em uma live e falarem comigo e eu puder impactar com algum tema interessante, já são 5 pessoas que de repente podem passar uma experiência humanizada que a gente vai tentar fazer aqui com outras 5 pessoas. E aí juntos a gente pode construir alguma coisa bacana. Então o intuito é esse, fazer algo muito pessoal mesmo, a gente se juntar aqui. Vou parar um pouco porque a Daniela Oliveira, pelo amor de Deus, um beijo, Dani, outra amiga da escola, Colégio São Luís de Aracaju, muito tempo que eu não vejo a Dani, e só de ver o nomezinho dela entrar aqui, uma pessoa que eu admiro desde a adolescência, sempre tão forte e cheia de opinião. Lembro muito da Dani e queria parar um pouco isso para falar dela. Que engraçado. Mas enfim, a ideia é justamente essa que eu estava falando e vou retomar. Conectar pessoas, desconstruir temas ou conceitos que temos para construir novos temas, novas ideias, com o intuito de compartilhar experiências humanas e criar um mundinho melhor, ainda que seja um mundinho dos meus amigos, e que pouco a pouco a gente construa dentro dos nossos amigos novas percepções para que todo mundo consiga viver um pouco mais em harmonia, tá? Então, é mais ou menos isso. Oi, Andréia. Um beijo grande também, Andréia, que trabalhou comigo na Wine e agora mora em São Paulo. Adoro de paixão, tá? Não vou conseguir estar falando, dando um beijo para todo mundo assim, porque é algo muito novo para mim. Não sou nenhum profissional nisso. É a minha primeira vez que eu faço uma live. É até um experimento que eu vou fazer. É, criei uma ideia mais ou menos de como seguir aqui e vamos embora. Tamo junto. Vou começar então, fazer o seguinte. Eu tenho uma série de perguntas aqui que alguns amigos mandaram, que eu achei bastante interessante, porque são perguntas que estão relacionadas um pouco com minha vida pessoal, com também com a minha experiência como brasileiro na Espanha, com o Covid. Então, é bastante completo. É verdade que eu separei 5 fatos sobre mim que talvez muita gente não sabe. Ficou engraçado, de verdade. Eu queria muito falar, mas como eu tô com medo da live se estender muito, vou fazer o seguinte: primeiro vou responder as perguntas que alguns amigos perguntaram para desconstruir coisas e estigmas de Brasil, de Europa, de nordestino, do racismo, do preconceito e tudo mais, que aí são temas bem interessantes, até mesmo psicológicos, que alguns amigos perguntaram aqui. E se der tempo, ao final, eu falo os 5 fatos sobre mim, que são engraçados. Vai me dar muita vergonha falar isso, mas não tem problema nenhum, porque também vim aqui para desconstruir um pouco, ou que vocês me conheçam um pouco mais dentro de situações e momentos da minha vida que eu passei, tá? Bom, eu vou começar com uma pergunta do meu amigo e irmão, Vitor Possati. Ele me mandou uma pergunta muito bonita, na verdade, muito bonita, muito completa. E foi perguntando: cite o momento ou fato mais marcante de cada fase da sua vida, infância, adolescência e juventude. De que forma eles contribuíram para a construção do seu eu, da sua visão sobre o mundo. É, então, acho que existe um fato que rodeou minha infância, adolescência e juventude, né? Que é a percepção de mim, né? Quando você é criança, por exemplo, você não entende se as pessoas estão zombando de você ou não. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu participava de muitas apresentações na escola, né? De dançar em homenagem ao Dia das Mães. E isso pra mim era um máximo, porque eu não tinha vergonha. Eu fazia isso também para meus pais, para minha mãe e para São João, e isso era muito bonito. E aí quando você chega na fase da adolescência, que você se depara com alguns temas, né, da sexualidade e dos personas que se cria na escola, de o menino do fundão, a menina patricinha, e você não se sente encaixado em alguma coisa dessa, eu meio que me recuei, porque eu também não entendia muito bem onde eu me encaixava aí, né? E aí, o mesmo sentimento de onde me pertenço veio um pouco na parte da juventude, quando eu fui para a universidade, né? Que aí foi outro ponto que começar a universidade de jornalismo, entender se eu queria trabalhar minha imagem para ser um William Bonner do futuro, ou escrever, se eu queria aparecer, e quem era eu, Sami,
naquele momento da universidade. Então, eu tive altos e baixos da minha percepção de quem sou eu, porque eu não conseguia aceitar alguns pontos da minha vida e não sabia como me encaixar no mundo, nessa sociedade que eu estava vivendo naquele momento, né? Então, a construção que eu tirei disso e a filosofia que eu tiro disso hoje é de eu me sentir mais livre e mais à vontade sendo quem eu sou, independente de sexualidade, independente de etnia, independente de qualquer coisa. E eu também tentar ser um ser humano que aceita as pessoas do jeito que elas são e também dá liberdade de elas se mostrarem e ter menos preconceito. É uma luta diária, parece um pouco clichê, mas é algo muito complexo, é um tema que também daria uma live inteira só sobre isso, mas que é muito interessante, porque isso me ajudou a me construir, a eu me perceber e para eu entender que eu não preciso me encaixar em uma parte social, eu apenas tenho que ser eu e não ter que demonstrar a minha presença para alguém. É apenas eu viver, eu permitir que os outros vivam e a gente tá tudo bem, tá tudo certo. É uma pergunta muito boa. Obrigado, Vitor. Eu adorei essa pergunta, pensei várias vezes sobre ela, como explicar de uma forma sensata, mas é complicado, é bastante complexa. Mas obrigado. Eu tenho aqui umas 5 perguntas que a Érica Sandrini, a Érica também, olha, minha prima Vanessa de Aracaju, o João também tá me mandando aqui mensagem que ele vai pro CrossFit. Um brasileiro, João é um amigo brasileiro que mora aqui em Madrid também e faz CrossFit. Jefferson, um beijo também para você que está em Portugal, outro amigo brasileiro que mora em Portugal. A Erika Sandrini é uma antiga companheira de trabalho que ela trabalhava na agência New Content enquanto eu trabalhava na Wine. E. Ai, deixa eu parar que minha irmã tá aqui, tipo, irmã mais velha, pedindo pra mandar um beijo. E eu amo minha irmã tanto. Eu amo minha mãe, meu pai, minha irmã e meu irmão. E minha prima Vanessa que entrou agora. A Erika Sandrini trabalhou comigo na agência New Content, mas eu tava na Wine. E a gente criou um laço, uma conexão super bonita, foi super legal. E ela me mandou umas perguntas super interessantes. Eu vou ler algumas, né? E que são bastante curiosas. A Erika me perguntou: você vê a intolerância de minorias em geral aí na Espanha? Religiosa, étnica e gênero? Olha, e essa é uma pergunta muito interessante porque, por um lado, a Espanha é um país vanguarda, vanguarda em relação a direitos sociais, principalmente público LGBT e a luta contra o machismo. Aqui tem um dos menores índices de criminalidade de machismo na Europa, se não no mundo. Eu não averiguo esse número, mas é um número muito baixo. E se luta e se fala do machismo o tempo todo. Violência de machismo se fala o tempo todo nos jornais aqui. Então, não se admite esse tipo de coisa, né? Sobre a questão da comunidade LGBT, por exemplo, é algo também que aqui o casamento LGBT aconteceu muito cedo, né? E algo que a sociedade lutou muito pela conquista de igualdade. Agora, outro ponto que talvez venha para desequilibrar um pouco toda essa liberdade, e é minha opinião, é um pouco dos racismos estruturais que existem aqui, tá? Não vou falar que é 100%, mas existe de alguma maneira. Mais fraco, ou mais forte ou menos forte, mas existe, né? Quando eu falo de racismo estrutural é quando se cria essas cadeias de associação, que é a associação do imigrante latino, ou do imigrante latino pobre, imigrante latino pobre e que e trafica, enfim. São essas cadeias que se criam e tem um pouco de associação de preconceito em alguns poucos momentos. Mas em geral aqui as pessoas se integram muito bem. Não existe como um preconceito direto com essas pessoas. Mas existe algumas vezes, ou alguns, por exemplo, bairros, que eu escuto uma vez ou outra uma pessoa falar que se associa um pouco a esse tipo de cadeia de, de, de nomenclaturas. Latinos, este bairro perigoso, drogas, sabe? Então você vê as etiquetas que se criam aí nesse universo. E a outra, que não é uma minoria, mas é uma percepção muito interessante, porque aqui os gitanos, que são ciganos, né,
eles vivem na Espanha e eles têm a própria cultura deles, né? Eles têm a própria cultura e as próprias leis. Então isso é muito interessante de ver, porque dentro de um país de leis estabelecidas e tudo mais, os ciganos eles vivem e eles têm a própria lei dele. O que cria um pouco de conflito, porque não existe uma paz 100%, porque eles têm as regras, costumes e tudo mais, que vão de encontro com o da Espanha. E aí se cria alguns estereótipos a longo termo sobre isso, né? É, como, por exemplo, uma vez eu fiz na escola de espanhol uma investigação sobre as mulheres antes de casar fazer um teste de virgindade, pra vocês terem uma ideia, né? Isso parece tão antigo, mas eles ainda fazem alguma coisa assim. E mais, eu não quero falar muito aqui porque eu também não estudei isso para trazer em linhas aqui tudo de verdade, o que são os ciganos, a história e tudo mais. Mas é algo muito interessante de falar. Mas eles adicionam tanta cultura, um aporte cultural na Espanha tão grande, porque quando você escuta o flamenco e o que o flamenco se tornou na Espanha, juntando com a cultura negra, com a cultura espanhola, sabe? E é algo que se tornou uma referência cultural do país e que os ciganos têm uma parte uma parte nessa construção muito importante, tá? Então, falando um pouco das categorias, das minorias que existem aqui na Espanha, é mais ou menos isso. A segunda pergunta que ela me fez é um pouco engraçada, porque foi o que você percebeu ser a imagem que os espanhóis têm de nós brasileiros. É, são três. Imagem e referência, tá? Uma é a alegria. Todo mundo escuta aquela música Moro no país tropical e todo mundo já sabe Brasil, samba, alegria, carnaval. Pensa muito nisso. Pelo menos de maneira positiva, se pensa muito nisso. Por estar na América do Sul, todo mundo já imagina que deve ter pobreza e tráfico e alguma coisa ou outra, mas quando eu falo do Brasil, as pessoas associam a samba felicidade. Um outro ponto muito engraçado é a fama que a Xuxa tem aqui na Espanha. Porque a Xuxa teve um programa infantil durante um tempo aqui. E a geração das pessoas de 30 a 45 anos, elas todas cantam Hilarie em espanhol. E eu já fui para algumas festas de boate aqui, que são um pouco mais vintage, e eles tocam um pouco Hilarie, né? E é engraçado, e eu vejo todo mundo cantando Hilarie em espanhol. E tipo, como foi isso, sabe, da internacionalização de uma pessoa do Brasil como a Xuxa, mas não me surpreende tanto porque a Xuxa é um estereotipo bastante europeu e branco, então se encaixa muito aqui também porque a percepção total da Espanha é bastante assim, é bastante desse estilo também, né? Não vou cantar, Sara, não vou cantar Hilarie em espanhol aqui na live. Depois eu mando o link pra você escutar Hilarie em espanhol, tá bom? E aí você grava um vídeo e manda pra mim cantando. E a terceira percepção desculpa, a música Moro no País Tropical até cantaram na abertura de um programa aqui no Brasil, um programa que tem de concursantes como Superstar, não sei o que. Aqui tem a Operação Triunfo, que são adolescentes que querem ser cantores profissionais. É como se fosse uma escola mesmo, sabe? E aí eles cantaram uma vez essa música Moro no País Tropical. Foi muito bonito, eu fiquei mega emocionado, pra ser bem sincero. E a terceira é bastante delicado porque está associado um pouco ao público, às mulheres transexuais, né? Aqui, como a liberdade, os direitos LGBT e as cirurgias do público transgênero veio à tona muito cedo, então muitas brasileiras aqui, quando se vê sobre o tema transexualidade, se vê muita brasileira, mulher trans aqui do Brasil. Então são três temas que rondam um pouco assim o, a nuvem sobre os brasileiros sobre os brasileiros nos espanhóis, tá? E a última pergunta da Erika Sandrini, que eu vou falar aqui, que ela mandou cinco, mas eu vou falar três, a última que é uma muito bonita também, que ela falou: o que é preciso desconstruir no conceito de família? Exemplo, tem que amar só porque tem o mesmo sangue? Né? E a Erika me fez essa pergunta e depois a gente começou uma conversa em particular, né? Porque ela me falou uma frase muito bonita. Ela falou: pai e mãe é aquele que ama
com amor incondicional. Incondicional é sem condições. E quando você ama sem condições, você não coloca uma condição de que tem que ser filho do seu sangue, tem que ser um, uma pessoa adotada ou não. E eu achei muito bonita a frase que a Erika me falou, né? Até porque eu também cresci vendo amigos da escola com pais separados. E aí eu pensava, gente, como deve ser. Na época eu pensava, como deve ser ruim ser filho de pai e mãe separada. Ou tinha uma coleguinha na escola que tinha uma mãe, não tinha mãe e morava com a avó. E o pai morava em outra casa com outra família. E aí era criado pelo avô e pela avó. E esse é outro tipo de família também, né? E hoje a gente já vê também a construção de novos tipos de família. A adoção e tantos outros temas de construir uma família que é feliz e deve ser desconstruída a largo prazo. Então, eu acredito que o conceito de família ela se abre cada vez mais, porque na verdade família é você estar ao lado da pessoa que você ama, amando incondicionalmente, sem colocar condições e apenas querendo fazer o bem àquela pessoa que está constituindo sua família. Não, não acho que seja uma questão de sangue. Meu amigo irmão Bruno me mandou uma pergunta. Fala um pouco de saudade. É um tema muito difícil, né? Falar de saudade, principalmente para um brasileiro bastante nostálgico como eu sou. Saudade é um tema que já vem desde quando eu saí de Aracaju, que é a minha cidade no Brasil, e eu fui para o Espírito Santo, depois do Brasil vim para a Espanha. E saudade é um tema muito, muito, muito difícil porque é aquela coisa é aquele jogo da nostalgia, com a vontade de participar de todos os momentos, mas aí, graças a Deus, a gente já tem a internet para se conectar com amigos, família. Eu tenho uma sobrinha linda de 9 anos que eu tento, às vezes faço uma videochamada com ela aqui no Instagram para ficar usando os filtros e brincar durante 30 minutos com ela, sabe? Então, a saudade é algo que dói muito, porque você sente que tá perdendo momentos, mas aí você tem o seu sonho e aí você é um impasse bastante complexo, tá, Bruno? Então, saudade é um tema para falar em uma live inteira, porque traz muitos aspectos, muitas dores e muitas coisas positivas, muitas referências positivas. Também, porque foram bons momentos vividos. A Mafalda, a Felipa Mafalda, minha amiga de Portugal, portuguesa, ela é maravilhosa também. Um beijo, Mafalda. Ela me perguntou uma coisa: quantos sotaques distintos existem no Brasil e como distingui-los? Essa é uma pergunta impossível de responder. É impossível de responder porque, primeiro, o Brasil é um país gigante, né? E é um país colônia. Então, você pensar como se construiu o Brasil é bastante complicado, porque ao mesmo tempo que você tinha um público italiano no Nordeste, poderia estar no Sul também, mas que em cada região se misturava com um com espanhol e outro com holandês, ou outros com público é, africano. Então, a mistura no Brasil é gigante. Então, quando você fala só, por exemplo, vamos falar só de Sudeste, que tem 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Não existe nenhuma similaridade. É similitude? Similaridade? Acho que é similaridade. Nada similar do sotaque entre os 4 estados, né? E ainda dentro de São Paulo, você pode falar porta e você pode ir na capital e falar, mano, meu. Então, tipo, é engraçado ver essa distinção, mas o Brasil se construiu de uma forma com o tempo, com pessoas diferentes, com nacionalidades diferentes, e não existe um padrão para distinguir. Infelizmente, o Brasil. Infelizmente, não. Felizmente, desculpa, me expressei muito mal. Felizmente, o Brasil é um país muito diverso, com muitas referências culturais, e isso que faz da gente tão plural e tão único da nossa maneira de ser. E acho que essa é uma resposta para essa pergunta, mas não é a resposta correta para responder mesmo o que você tem como dúvida. Vamos lá. A a Lili de Aracaju, amiga da família. Antes de começar a pergunta da Lili, tá aqui a Lua Bad. Um beijo, Lua Bad, também falando. Pode falar bolacha e não biscoito? Desculpa. Em Aracaju é biscoito. Bolacha não existe.
é outra coisa. Depois a gente fala que isso é outra live, tá? Porque a gente vai conversar sobre a nossa live e a gente já discute aí sobre bolacha e biscoito em uma live inteira. Mas a Lili, amiga da nossa família, é amigona da minha irmã também, então ela tá me perguntando aqui como está minha saúde mental depois da pandemia. Um beijão. É, eu acho essa pergunta não só importante, como necessária, porque a saúde mental é a parte mais, digamos, uma das partes mais importantes desse momento. Claro que tudo é importante na pandemia, mas a parte da saúde mental é algo que abala muito, porque você. Eu, por exemplo, aqui dividi a quarentena, o confinamento com o Hermínio. Então tinha muito suporte de uma pessoa comigo, e ele é muito mais tranquilo do que eu, né? Então eu, quando eu tive minha crise de ansiedade, eu ficava muito triste, ou ficava pensando, remoendo pensamentos, eu tinha a quem recorrer, né? Mas cada um vive o seu confinamento do seu jeito como pode, né? Acho que os dois modos de viver o confinamento são difíceis, sozinho ou acompanhado, porque sozinho você não tem a ajuda de ninguém ao seu lado para te apaziguar, enquanto seus demônios, seus pensamentos estão aí, tipo, trazendo vários tipos de questionamentos ou deixando você à flor da pele com as suas sensibilidades, né? E vem tudo à tona, digamos, tudo que você estava guardando, que estava sendo atravessado pela correria de trabalhar, do dia a dia, vem à tona porque você baixou o ritmo, né? Então, estar sozinho é muito complicado. E estar acompanhado também pode ser complicado porque você tem que lidar não só com suas emoções, mas com as emoções de outra pessoa. Mas, respondendo a pergunta de Lily, a minha saúde mental agora está bem, né? Eu tive crises de ansiedade, de ficar triste, de olhar para a rua e ver tudo apagado. Era mega complicado, mas agora tá muito bem. Aqui na Espanha a situação tá melhor, não está perfeita, mas está melhor. Ela existe, ainda existem números, mas aqui as pessoas estão muito conscientes de sair com a máscara, a maioria, né? Claro que existem sempre exceções. Então todo mundo sai de máscara, todos os restaurantes têm distanciamento social, distanciamento social entre pessoas, para não manter contato e vários outros pontos assim. Mas a questão da saúde mental foi algo que me abalou muito, e que me deixou bastante desconcertado durante muito tempo. Se você tem a mesma coisa, pede ajuda, conversa com alguém, com um amigo, não se sinta mal de pedir ajuda, porque nem todo mundo tem que ser forte para encarar algo. Às vezes você só precisa sentir a sua debilidade e se conscientizar que você precisa pedir ajuda e ponto. Né? Não ficar falando, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Não, tem horas que a gente não é forte e ponto. A gente só tem que pedir ajuda a alguém para ajudar a gente. Então, peça ajuda, sabe? Isso é normal, isso faz parte, é um processo. A minha prima Vanessa tá comentando uma coisa aqui. Sam, eu preciso falar de política, risos. Qual é a nossa imagem, hein? Estamos atravessando um momento crítico aqui, com a economia quebrada. É, Obrigado, prima. É, as- é, é muito complicado falar, porque é, a referência do Brasil nesse momento é o presidente do país, é o presidente do Brasil, e acaba se tornando um pouco patética, porque acaba sendo a referência que a gente tem a nível internacional, né? As falas sobre, aqui se destacaram muitas falas sobre gripezinha, aqui se destaca muito a saída dos ministros da saúde e não tem um ministro da saúde agora, a comparação dele com Trump de uma maneira negativa. Então a imagem política do Brasil agora é muito complicada. E isso se resume um pouco também à imagem do Brasil, porque isso reflete muito, acaba refletindo muito ao que representa o país inteiro, né? É normal isso. Então, é o que vende no jornal também, mas é também o que transmite, porque é o que está sendo transmitido pelo presidente atual do Brasil, né? Então, é muito complicado, muito difícil. Eu tento não pensar muito, porque é altos e baixos, e baixos e baixos o tempo todo. E eu sempre tento me solidarizar com todos meus amigos sobre esse tema, porque é triste. Mas vamos em frente, vamos lutar. Fora Bolsonaro. é... Érica entrou agora na live. Érica, eu falei sobre 3 perguntas suas no comecinho. E vou guardar o vídeo sim no IG Stories. E aí você vê que eu mencionei você. Tá aí a pergunta.
A segunda pergunta é da Sofia, que é uma jovem talentosíssima, muito boa pessoa, muito bom ser humano, que eu conheci quando eu trabalhava com redes sociais numa escola do Espírito Santo, né? E ela me perguntou aqui como foi o processo de mudar para um novo país, o que você sentiu? Eu senti várias coisas, é mega complexo você mudar para um país novo. É uma mistura de você querer começar algo novo, com medo de se vai ser aceito, mas com vontade de começar e lutar pelos seus sonhos. E eu que sou uma pessoa naturalmente ansiosa, mas que eu tento controlar muito, e a querer aprender o idioma novo já, ainda que seja muito parecido, não é nada igual ao português nosso. Então, para mim, o processo de mudança foi um mix de emoção. Mas eu posso falar que, no total, foi de felicidade. O processo foi muito feliz. Eu tive muita sorte de ter o Hermínio aqui na Espanha, e ter todos os amigos dele me recebendo de braços abertos. O povo espanhol é tão amável como o povo nós brasileiros, e eu não tenho nada que me queixar. Tive sempre muito apoio e o processo foi bonito, feliz, e não tenho nada a me queixar. Então, particularmente, é a minha experiência, tá? Talvez um dia eu possa falar mais uma outra live só sobre como foi o processo de mudança, né? De sair, de documentação, de chegar aqui e o que eu fiz, porque eu planejei bastante a vinda para a Espanha, desde fazer uma poupança durante tempos no Brasil, até me planejar e saber a questão financeira, quanto eu teria que gastar aqui enquanto eu não tenho um emprego, até quando eu consegui o visto e comecei a trabalhar. Então, foi uma mudança que eu tentei controlar. Claro que nem tudo a gente controla na vida, mas essa mudança foi algo que eu tentei controlar, não controlar, mas tipo estruturar bem na minha cabeça para eu ter claro como deveria ser e fazer da melhor maneira possível, tá? É, O Rafa Ribeiro também, um querido do Espírito Santo, ele me perguntou qual foi a maior dificuldade de largar tudo e começar uma vida nova em outro país. Não vou mentir pra você, a maior dificuldade é o ego. É o ego, pra mim, né? No meu caso, foi o ego, principalmente porque o meu ego profissional no Brasil, eu estava construindo uma carreira, eu já tinha feito universidade, um curso de MBA, então assim, meio que como eu trabalho com comunicação, então um network fortalecido, amigos, referência, trabalhar numa empresa como a Wine foi incrível, uma experiência maravilhosa, não só da empresa, mas também todos os companheiros de trabalho que eu fiz na Wine. É, todos me fizeram crescer de uma maneira exponencial. E chegar aqui, começar do zero, foi um tapa na cara, tapa na pantera, digamos assim, né? Como um meme antigo do Brasil. Um tapa na cara porque você fala assim, agora eu vou ter que começar tudo de novo e com a força de ter 27 anos, sabe? Porque antes eu comecei quando tinha 18, né, na universidade. E agora com 27. Então, foi duro, mas eu tô no processo, como eu estaria também no Brasil. Só são fases e etapas diferentes. Mas o que está sendo bastante enriquecedor e interessante para mim, porque cada dia é uma luta nova e é um aprendizado novo. E eu prezo muito atualmente por aprender, para não parar nunca de funcionar e de conhecer coisas novas, que isso é muito, muito bom. O Vitor, meu amigo e irmão, entrou agora. Eu já respondi. Sua pergunta foi a primeira, porque foi a mais complexa. Depois você vê no IGTV. A Ellen, que é também outra amiga e irmã do, do Espírito Santo, amiga do coração. Ela me mandou algumas perguntas, né? Ela me perguntou, primeiro, qual é a tua lembrança mais feliz? Essa é muito fácil de responder, porque a minha lembrança mais feliz é a lembrança do nascimento da minha sobrinha. Eu lembro que o processo do nascimento da minha sobrinha foi um susto à minha irmã, mas quando ela veio ao mundo, que foi algo lindo, né? Eu lembro da primeira foto que tiraram dela, eu lembro do primeiro dia que eu conheci a Manu, e eu fiz um ensaio fotográfico com meu irmão, com minha irmã e tudo mais. É, então, a chegada da minha sobrinha na minha vida e na vida da minha família é a lembrança mais feliz que eu tenho, né? E até hoje a Manuela não é só a lembrança, mas é o presente momento
mais feliz de toda a minha família, porque é uma criança de 9 anos, uma menina de 9 anos, que traz uma percepção de vida, né? Porque ela não tem tanta vida assim, mas uma percepção de mundo com a ótica que ninguém na minha família nunca teve, e isso faz a gente pensar e repensar e reconstruir, né, como é o tema aqui da live, reconstruir opiniões de uma maneira muito, muito interessante, né? Então, ela é a lembrança e o presente mais feliz da minha vida. É... outra pergunta da Ellen é um pouco parecida com a do mudança, mas ela pergunta qual foi a melhor e a pior parte da mudança. A melhor parte foi. Ui, bom, a pior parte, eu vou te falar, foi eu ter que lidar com minha ansiedade e a pressão de querer aprender espanhol em uma semana. Eu lembro que eu ficava assim, Hermínio trabalhava, eu ficava em casa, eu ia para a escola durante a manhã e à tarde eu ficava em casa. É, xícara é taça, um copo é vaso, e aí eu olhava um garfo é tenedor. Então eu ficava olhando a casa e ficava apontando tudo em espanhol para eu aprender, porque, cara, como é que xícara é taça? E aí você fala taça é o quê? Copa. E aí você fala assim, e copo é vaso. Aí imagina um nó assim na cabeça da pessoa, do ser humano que está começando a aprender espanhol. Então, a frustração foi tipo, eu tenho que aprender, porque eu me cobrava muito, que a princípio todo mundo acha que é muito parecido, e lembra, porque é uma língua latina, mas tem muitas coisas diferentes. E acho que essa foi a pior parte em geral. E a melhor parte é de estar aqui, porque se qualquer amigo meu fala assim, nossa, eu tenho a possibilidade de ir para Espanha, você me recomenda morar aqui? Eu falo, sim. Cara, eu amo a Espanha, é meu segundo país, eu digo que é minha segunda nacionalidade, porque eu comparo um pouco o comportamento, é muito parecido com o nosso, de amigável, acolhedor. Além do que, a comparação de cultura, digamos assim, por exemplo, assim como o samba tem uma energia incrível, o flamenco tem uma energia, uma paixão super, super bonita. Então, existem muitas conexões entre Brasil e Espanha. Então, eu fiquei muito feliz. A melhor parte da mudança foi que a cultura daqui é tão linda e tão intensa como a brasileira. E isso me fez me sentir muito acolhido e feliz, porque eu sou uma pessoa também que tento me conectar bastante com cultura. É, Vamos lá para a próxima pergunta. É, aham. O Anderson Cardoso entrou também, que é um amigo muito, muito, muito querido, que eu fiz na Wine, como eu já falei para vocês quando eu trabalhei na Wine. Fiz grandes amigos e o Anderson, pelo amor, sem palavras. Um empreendedor, um empresário, uma pessoa que pensa fora da caixa, que eu tenho uma admiração não tenho palavras. Um abraço, Anderson. Espero que você esteja bem nesse confinamento. A Marcelinha Faro, que é outra amiga querida, de Aracaju, que fez o ensino médio comigo, maravilhosa, fez uma pergunta muito complexa. Rafael tá perguntando cadê as fotos. Ah, os fatos, perdão. Rafael, eu tenho que primeiro terminar as perguntas e depois eu vou para os fatos. Eu tô desejando terminar o tempo para não fazer os fatos. Mas enfim, porque eu queria fazer em 30 minutos, já são 40. A Marcelinha me perguntou: qual é o custo de vida da Espanha? É tranquilo para os brasileiros irem morar aí? Então, o custo de vida na Espanha, vamos lá. Eu vou falar um pouco porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui e só vim como estudante, por exemplo, eu botei como meta gastar por mês 1.200 euros ao mês, né? E aí você, com a vida dessa, você paga o aluguel e você consegue comer, comprar no supermercado e sair uma vez ou outra, tá? Mas é uma vida básica. Então o custo de vida eu diria que é mais ou menos essa, dentro do que é o meu estilo de vida. Se eu tivesse vindo com menos dinheiro, eu teria economizado muito mais e teria outra percepção. Então isso vai depender de cada pessoa. E aí é um cálculo que tem que ser feito em outra live para falar um pouco mais de preço. Mas o custo de vida é mais ou menos, eu diria que é mais ou menos esse. Até porque a média de salário aqui também é básico, né? O salário básico daqui é mais ou menos entre. Eu não lembro agora exatamente se já chegou a 1.000 ou 1.000 e pouco o salário básico aqui. Mas é mais ou menos por aí.
que se recebe, que se gasta ao mês, tendo uma vida ok, tá? Com transporte público funcionando, saúde pública 100%, incrível, enfim. E sobre morar aqui para brasileiro ser tranquilo? É super, super tranquilo. É muito bom. Acho que existe uma conexão muito boa, como eu já tinha falado antes. Então é muito, muito bacana e muito receptivo. O povo espanhol é maravilhoso. Eu não tenho nada que me queixar. Minha mãe falando que gostei muito do flamenco. É verdade, quando minha mãe veio pra cá no passado com meu pai, eu fiz questão de levar eles para Córdoba, que é uma cidade encantadora, e eles foram para um tablado de flamenco, e eles viram uma apresentação de bailarinos flamenco, que foi uma coisa assim, de uma energia sem igual, assim. Então minha mãe e meu pai se encantaram. Meu pai ficou louco, né, pela comida espanhola. Queria comer pão em todas as refeições. Queria comer pão em todas... Ele vai me matar. Queria comer pão em todas as refeições, porque aqui se come muito pão na entrada e durante o prato também. Ele é apaixonado por pão e se esbaldou. Minha mãe também ficou apaixonada pela cultura, pelas casinhas e pela como existem pessoas mais velhas aqui na Espanha, né? E isso foi algo. A expectativa de vida aqui é muito alta, mais alta que a do Japão, pra vocês terem uma ideia. Talvez isso não seja tão divulgado, né? O Japão sempre tá pau a pau aí com a Espanha na expectativa de vida. E aqui tem muita gente idosa com muita saúde e tudo mais. A Lu Abed falou: fala um pouco da gente pra gente como repercute em Madrid esse movimento separatista catalã. Como você vê? É uma pergunta muito boa. Que agora mesmo, nesse exato momento, a separação da Catalunha está um pouco abafada por questão do coronavírus. Eu não sei como. Vamos lá. Eu vou preferir responder essa pergunta desde o meu ponto de vista. Não como. Talvez eu possa fazer uma live só com o Hermínio, porque a gente pode debater pontos da Espanha, curiosidades da Espanha, que Hermínio, como espanhol, poderia explicar melhor do que eu, tá? Mas o que eu vejo que existe, sim. A Espanha é um país que historicamente é uma junção de vários reinos. Então, existiram conquistas, algumas culturas foram apagadas, outras continuaram, prevaleceram, guerras, blá blá blá, conquistas e tudo mais. É isso de rei e rainha, como existe em toda a Europa, toda a história da Europa. E nessas idas e vindas, existem algumas informações sobre o povo catalã que eles se sentiram bastante repreendidos. É verdade que a ditadura aqui repreendeu muito o povo catalã, né? E eles, depois do fim da ditadura do Franco, eles voltaram à tona, mas também existe um interesse político de separar a Catalunha da Espanha. Então existem grupos políticos nacionalistas catalãs que bombardeiam muito. Aqui, por exemplo, existem outras comunidades que a Espanha não é como estado, são comunidades, né? Comunidades autônomas que se falam. Eles são bastante, digamos, independentes, mas dependem muito do presidente também. Mas eles têm mais independência que um estado no Brasil, pelo que eu entendi. Então, o País Basco, a Galícia, por exemplo, cada região eles têm o seu idioma, outros que são dialetos, né? Tem seu idioma, o País Basco fala o idioma deles e também fala o espanhol, assim como o catalã. Então existe, eles são mais apaziguados, digamos. Existe o público político do País Basco que também luta pela mais independência, mas afinal, acho que o que eu penso é que a beleza da Espanha é a beleza das diferenças. O País Basco, a Galícia, a Catalunha são regiões incríveis, assim como a Andaluzia, a região de Múrcia, enfim, são todas regiões tão incríveis que faz a Espanha ser o país que é hoje, né? Mas respondendo diretamente, eu acho que a questão hoje é mais para, desculpa, é difícil falar porque eu não quero deixar registrado preconceitos nem nada, mas existe uma luta política com interesses econômicos muito mais forte do que apenas querer separar a Catalunha da Espanha. Algumas vezes o que eu já vi um pouco nas informações é que para que eu que sou independentista me calar, dá mais dinheiro para minha região. Então acontece um pouco isso. Não é sempre, não é sempre. É um tema largo para falar, é um tema comprido para falar. Eu estou falando por alto a minha opinião, até porque a live é sobre pontos interessantes, tá? Mas obrigado pela pergunta, Luabed. É uma pergunta muito, muito boa, tá? Vamos lá.
O Arthurzinho, Arthur, meu grande amigo de Vitória, ele também me fez algumas perguntas. Algumas muito metafóricas. A primeira delas é: se você fosse um animal, qual você seria? E esse do animal é muito interessante, porque eu lembro que desde os meus 15 anos de idade, eu tive um sonho com uma águia. Eu estava parado na janela de casa, uma águia se aproxima e fala comigo, e aí essa coisa da águia ficou na minha cabeça e tal. E aí eu comecei a ler um pouco sobre águia, e tipo, é uma ave com a visão além do alcance, e me pareceu super bonito, aí eu adicionei esse significado da águia para minha vida. E recentemente eu fui ver que a águia, ela durante as tormentas, ela sobrevoa as nuvens onde estão as tormentas. Isso me pareceu de um significado tão interessante e significado, eu não me cobro para me comportar dessa maneira, claro, porque é difícil você ver a tormenta e sair dela e sobrevoar. Mas como eu fiz terapia durante muito tempo, né, e a minha terapia era uma terapia do tipo cognitiva, ela me ajudou muito a me distanciar um pouco do problema e tentar enxergar o todo sem eu me contaminar e tentar resolver ou lidar com o problema. Então aí eu vejo um pouco da águia como um animal que me representa algo muito bonito, muito forte, poderoso, e que tem coisinhas que eles fazem que eu falo, caramba, a águia é um animal incrível e que é meu favorito. Obrigado pela pergunta, Arthur. Que engraçado falar de animal favorito. A outra pergunta do Arthur. Arthur me fez outra pergunta sobre pessoal, assim. O que é que eu mais gosto em mim, fisicamente e psicologicamente? Ah, que engraçado. Bom, rapidamente, fisicamente o que eu mais gosto são meus olhos. Eu acho que tem uns traços indígenas aí super bonitos, que eu gosto muito do desenho e tudo mais. E minha sobrinha, maravilhosa, tem um pouco dos meus olhos, que eu me orgulho muito de falar isso. E a característica psicológica, talvez que eu mais gosto, é. Eu me acho uma pessoa simpática. Não vou ser modesto, não. Eu acho que eu falo. Eu sou uma pessoa simpática no sentido de aberta, de dar espaço a qualquer pessoa falar comigo. Eu não sou uma pessoa. Não que isso seja. Ser tímido seja um defeito, mas apenas acho que, pra mim, ser uma pessoa simpática e aberta a conversar com diferentes pessoas, dialogar em diferentes espaços, me proporciona muitos benefícios e eu acho que isso é uma qualidade pra mim. É, a minha prima Dilma, que maravilhosa, saudade de prima Dilma, me pergunta qual a fruta que você mais gosta do Brasil. É, nem consigo listar qual é a minha fruta favorita do Brasil, pelo amor de Deus, porque jabuticaba, caju, goiaba, maracujá, genipapo, mangaba, não sei, são tantas. E quando eu levei Hermínio pro Brasil, que ele provou todas as frutas, ele só ficava falando assim, Genipapara, Corabá, Mangaba, Niriambiadara, porque tudo eram nomes um pouco parecidos, um pouco como estranhos, né? E era bastante, bastante engraçado. E como ele provou 300 frutas, porque meus pais, quando Hermínio foi pro Brasil, para Aracaju, meus pais compraram muitas frutas para Hermínio provar tudo, né? Então tinha momentos que era só tipo degustação de frutas. Então eu gosto de quase todas as frutas do Brasil. Não existe nada que eu não gosto, na verdade, mas eu amo todas as frutas do Brasil. É... Tá, maracujá é minha favorita. Aí te deixo com ela. E a terceira pergunta do Artuzinho é. Eu falo Artuzinho porque é um amigo querido e eu sempre chamo ele de Artuzinho. Ele falou: você lida ou já lidou com ansiedade e depressão? Como foi a experiência? Isso eu falei um pouco no começo, vou falar de novo, porque eu acho que é um tema muito importante de falar. Não ter vergonha de falar de depressão, de ansiedade e muito menos de terapia. São três pontos que tem que ser falados sempre, para que todo mundo não tenha, para que ninguém tenha medo disso, desse tema. Bom, já sim, já lidei com ansiedades, depressão não cheguei a ter nenhum, síndrome de pânico já tive alguns momentos, e ansiedade bastante. Eu fiz terapia durante 3 anos, e isso me ajudou bastante a me acalmar e a me enxergar dentro do meu processo de formação psicológica, que ainda está em processo, né? Mas lidei com ansiedade durante a terapia, pós-terapia e até hoje também, porque existem vários outros pontos que acabam vindo ou não vindo à tona que a gente tem que lidar. A terapia me ajudou muito, né? E é o que eu sempre falo. Porque eu tava até falando com o Arthur sobre isso. Nem todo mundo tem que ser empoderado, nem todo mundo tem que ter poder.
Eu acho que todo mundo, se você tem uma crise de ansiedade ou uma depressão, fale, peça ajuda. Não é ser forte, é ser valente e pedir ajuda para você melhorar e ter um suporte de um especialista que realmente possa te ajudar, sabe? É por isso que às vezes eu tenho repensado um pouco sobre a palavra empoderamento, porque aí se a pessoa não se sentir empoderada, ela vai se sentir sempre fraca. E não é que você não é empoderado, você é fraca, sabe? É somente que você precisa de ajuda de alguém. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado sobre essa palavra do empoderamento para não fazer as pessoas que não se sentem empoderadas fracas, porque essa não é a consequência, não é o oposto. Então, a ansiedade, depressão, ataque de pânico são assuntos muito sérios que eu lidei com psicólogo, com terapia, e a terapia me veio para abrir a visão do mundo, tá? Não só para mim como ser humano, mas como enxergar o mundo de uma outra maneira. Foi muito importante para mim. E foi uma experiência positiva. A Alana, que é uma querida também, que está no Canadá, com a filhinha linda e com o Marcelo. A Lara, a filhinha dela, recém-nascida, que nasceu no meio da pandemia, hein, Alana? Já quero fazer uma live com você para falar um pouco de como ter um filho no meio da pandemia. Me perguntou como é a aceitação dos imigrantes no mercado do trabalho aí. Eu acho que assim, aqui a Espanha não olha se você, digamos, vamos lá. A Espanha não olha se você é imigrante muito. Eles olham, a única situação é você está legal ou ilegal para você entrar numa empresa. Se você está legal, não importa se você é brasileiro, boliviano, argentino ou mexicano. A única coisa é, eles aqui não contratam pessoa que não tem documentação para trabalhar, porque o processo de contratar e fazer toda a documentação é muito burocrática. Então eles não fazem essa parte. Então é sempre esse embate do legal e ilegal. Depois vem os requisitos, mas uma coisa interessante daqui da Espanha é que os currículos vêm todos com tem que colocar fotografia, que no Brasil não tem. A maioria, né? Não são todos, eu acho. Mas desde que eu cheguei aqui, eu fui aconselhado a colocar foto no meu currículo. Então, mas a aceitação é muito positiva aqui, até porque aporta cultura, conhecimentos diferentes, percepções diferentes. E eu que venho do digital também, a Espanha está num processo de revolução digital muito grande. O Google aqui fomenta muito bate-papo sobre marketing digital, muitos cursos online grátis do Google Activate, se chama dessa maneira o projeto do Google aqui na Espanha, com muitos cursos online gratuitos. Então é muito receptivo em geral, Alana. Eu falo que é mega positivo assim. Não, particularmente eu não sofri nenhum problema e nenhum preconceito com relação a ser imigrante. Gente, alguém sabe me dizer se live Eita, já me anunciaram aqui, olha, o Instagram tá me anunciando que falta 1 minuto e 50 segundos para eu terminar a live. Porque eu comecei 5 minutos antes. Então, eu tenho cinco coisas sobre mim que eu não vou poder falar agora, porque senão eu vou terminar, não vou conseguir terminar os 5 fatos sobre mim, que são curiosidades sobre minha trajetória, tá? Mas aí como eu vou fazer mais... obrigado, Vitor, são 40 minutos, não me lembrava disso. Mas como eu vou fazer outras lives... Não, Nicole, porque vamos terminar essa redondinha e aí eu começo uma outra e falo sobre outra coisa. Pô, não sei. Não, gente, vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa live em 1 minuto e vou deixar os 5 fatos sobre mim, que são engraçados, que eu tentei elaborar um pouco assim, para outra live, que vai ser com entrevista, tá? Mas para terminar, que me restam 55 segundos, eu vou tentar terminar minhas lives sempre me perguntando, como eu falo de desconstruir, eu vou falar sempre no final como eu quero construir o mundo daqui pra frente. E a minha única mensagem para terminar agora, os 40 segundos, o que eu quero construir é que todo mundo esteja à vontade consigo mesmo dentro do mundo. Que todo mundo possa ser quem é, independente de cor, raça, orientação sexual. Que todo mundo se sinta livre e seja permitido a viver bem, em paz, sem preconceito e livre, tá? 18 segundos, 17. Obrigado a todos os meus amigos que estavam aqui conectados comigo, que legal. Vou fazer mais, hein? E obrigado pelo apoio. Um abraço. Vou finalizar. Tchau!